Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar. Como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Pessoal, não se esqueçam, temos uma live marcada para o próximo sábado, às 22h30, em busca dos 1000 inscritos. Aguardo todos vocês. Na descrição desse vídeo vou deixar os links de acesso ao meu e-book, o Contos e Causos de Arrepiar, que já está disponível nas plataformas Amazon e Hotmart. Se trata de uma coletânea de 15 contos, selecionados especialmente para vocês. Deem uma passadinha lá. Um bom conto a todos. A Vingança de Caronte. 2 moedas para a morte. Minha perna esquerda não gosta da umidade de Chicago. Ela range por dentro. Um lembrete em metal e dor de uma curva mal feita na adolescência. O cheiro aqui embaixo é uma mistura de amônia, podridão e algo que aprendi a reconhecer como o perfume da morte. O ferro doce do sangue fresco misturado ao lado. Eu sou Jim Martin. E no momento, o único filtro entre o caos da cidade e o esgoto é a fumaça do meu 8º cigarro da noite. De novo, Martin. A voz do oficial ecoou pelas paredes de concreto da galeria pluvial. Eu não respondi. Apenas apontei a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão, revelando o que a água não conseguiu levar. O corpo estava deitado em uma plataforma de concreto, perfeitamente alinhado. Um homem. Talvez 30 anos, terno caro, agora encharcado de lama. Mas não era o corpo que importava, era o rosto. Aproximei a luz. O assassino teve o cuidado de fechar os olhos da vítima, e sob cada pálpebra brilhava um círculo minúsculo de bronze. 2 moedas de 1 centavo, datadas de 1994. Ele achava que é o barqueiro, murmurei, a voz rouca pela fumaça. Está pagando a passagem para o outro lado. Mas havia algo errado. Moedas de 1 centavo não valem nada. Por que usar algo tão insignificante para um ritual tão pesado? Encontrei o primeiro bilhete no bolso do paletó da vítima. O papel estava seco, protegido por um saco plástico. A caligrafia era elegante, quase feminina. Sou o que sobra quando a luz se apaga. Moro no vazio que o tempo não paga. Tenho dentes, mas nunca comi. Estou na sua frente, mas você nunca me viu. Traguei o cigarro. Senti a nicotina queimar. Olhei para a câmera do meu gravador, como se estivesse olhando para você, aí do outro lado. Vocês ouviram? O que sobra quando a luz apaga. O assassino não queria apenas matar, ele queria jogar. E o preço da entrada era aquela moedinha inútil. Eu sabia que, se não resolvesse aquela charada,
O próximo corpo não demoraria a aparecer em outra galeria, em outro distrito, com o mesmo brilho de bronze nos olhos. O bar Old Sal e a ferrugem da alma. A velha âncora. Não era só um bar. Era uma sala de espera para o esquecimento. O ar ali dentro era uma mistura espessa de gordura de fritura, cerveja barata e o desespero de quem não tem para onde ir quando o sol se põe. Cada passo que eu dava até o balcão era um lembrete de que eu deveria ter morrido naquela estrada, 20 anos atrás. O frio de Chicago entrava pelas frestas das minhas roupas e encontrava o metal do meu fêmur. Eu mancava com uma cadência que os frequentadores já conheciam. Eles nem precisavam olhar para saber que era o velho Martin chegando. Puxei o banco de couro rasgado. O rangido do metal sob o meu peso pareceu um grito. O de sempre, Sal. Eu disse sem olhar para a mulher atrás do balcão. Sal colocou um copo de uísque barato na minha frente. Ela tinha mãos calejadas e olhos que já tinham visto todos os tipos de pecado que Chicago podia parir. Você está na pior hoje, Jim. A perna está arrastando mais do que o normal. Ela murmurou, limpando o balcão com um pano encardido. É a umidade das galerias. Elas guardam o frio de 1000 invernos lá embaixo. Tomei um gole, sentindo o líquido queimar a garganta e entorpecer a dor da perna. Onde está o rato? Ela inclinou a cabeça para um canto escuro, onde um homem miúdo, vestindo um sobretudo 3 vezes maior que ele, tentava se fundir à parede. O rato. Era o melhor informante da região, quando o assunto era o que acontecia abaixo do nível da rua. Levantei-me. O silêncio que se formava por onde eu passava era o respeito que se dá a um homem que já está meio morto. Sentei-me à frente dele. O rato não olhou para mim. Ele estava ocupado demais olhando para a porta. 2 moedas, rato. 1 centavo cada. Datadas de 1994. Eu disse, a voz baixa, quase um rosnado. Quem está brincando de caronte no esgoto do Distrito 4? O homenzinho estremeceu. Ele finalmente me encarou. E seus olhos estavam dilatados de terror. Não é uma brincadeira, Martin. É um acerto de contas. O homem que você procura não está pagando o barqueiro. Ele está juntando o preço para comprar algo que foi tirado dele. Ele deslizou um pedaço de guardanapo sujo na minha direção. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele se levantou e sumiu pela porta dos fundos, deixando apenas o cheiro de medo no ar. Abri o papel. Não era um nome, era outra charada, escrita com a mesma caligrafia elegante. Sou o mestre da espera, o rei do lamento. Fico parado enquanto você perde o seu tempo. Tenho 12 filhos, mas nenhum tem voz. Devoro os homens e não sinto remorso por nós. Olhei para o meu relógio de pulso. O ponteiro dos segundos parecia martelar na minha cabeça. 12 filhos. Devora os homens. Apertei o copo de uísque até meus nós dos dedos ficarem brancos. O assassino não estava apenas me desafiando. Ele conhecia minha rotina. Ele sabia que eu estava no bar.
E o pior, ele sabia que o tempo era a única coisa que eu não conseguia vencer com uma perna de metal. O eco do bronze e o peso das horas. O prédio da antiga relojaria Blackwood era um cadáver de tijolos no centro de Chicago. Ele deveria ter sido demolido nos anos 90, mas permanecia ali como um dente podre na boca da cidade. Subir os degraus de ferro era um suplício. Minha perna esquerda latejava a cada degrau. Uma batida de agonia que tentava competir com o tic-tac ensurdecedor que vinha do topo da torre. O rato estava certo sobre uma coisa. O assassino era um mestre da espera. Quando finalmente alcancei o último andar, o cheiro de óleo de máquina e cobre velho me atingiu. A luz da lua infiltrava-se pelo vidro enorme do relógio, projetando a sombra dos numerais romanos no chão, como grades de uma cela. "Apareça!" gritei, mas minha voz foi engolida pelo mecanismo. "Você já me fez subir 6 andares com esta perna de lixo. O mínimo que pode fazer é mostrar a cara." Silêncio. Apenas o clank das engrenagens. Apontei a lanterna para o centro do mecanismo. Ali, amarrada entre as rodas dentadas que moviam o ponteiro das horas, estava a segunda vítima. Uma mulher. O uniforme indicava que era uma enfermeira. Mas o que me paralisou não foi o corpo, foram os olhos. Novamente o brilho de bronze. 2 moedas de 1 centavo, de 1994. Mas desta vez, elas não estavam apenas pousadas, elas estavam coladas com sangue seco, pressionando as pálpebras para dentro. Aproximei-me, arrastando o pé com dificuldade. Ao lado dela, cravado na madeira por um bisturi, havia o 3º bilhete. "Fui testemunha do seu pecado e da sua dor. Estava lá quando o metal gritou com fervor. Você saiu vivo, mas me deixou na escuridão. Agora, Jim, quem de nós precisa de perdão?" Senti o uísque do bar da Sal subir pela garganta. 1994. O ano do meu acidente. A enfermeira. Olhei bem para o rosto dela, limpando a fuligem. Meu coração falhou uma batida. Era Sarah. Ela cuidou de mim na UTI. Ela foi a única que segurou minha mão quando os médicos disseram que eu nunca mais andaria sem apoio. O assassino não estava apenas matando estranhos. Ele estava limpando o meu passado. Estava eliminando cada pessoa que me viu fraco, cada testemunha naquela noite na estrada. "Por que ela?" sussurrei para o vazio da torre. Ela não teve nada a ver com aquela curva. Foi quando ouvi um som vindo de trás das engrenagens. Não era o relógio. Era o som de um rádio de pilha, sintonizado em uma estação de estática, tocando uma música que eu não ouvia há 20 anos. A música que tocava no rádio da minha moto antes do impacto. O assassino estava ali, e ele queria que eu resolvesse o enigma final. O confronto do quilômetro 42. O luar iluminava a cicatriz no asfalto da rodovia Old Creek. 20 anos depois, a marca do impacto ainda estava lá. E parado no centro da pista estava um homem. Ele não tinha uma arma na mão. Ele tinha uma lanterna e um saco de veludo. "Você demorou, Martin." A voz dele era um sussurro carregado de ódio. Eu reconhecia aquele rosto.
Era o homem das fotos no jornal daquela época, Elias Vence, o marido da mulher que estava no carro que eu atingi. Eu disse ao juiz que ela atravessou a preferencial. Eu disse que eu estava no limite da velocidade. Eu menti para salvar minha carreira na polícia. Elias? Minha voz falhou. Não digo meu nome, ele gritou, jogando o saco de veludo nos meus pés. Centenas de moedas de 1 centavo se espalharam pelo asfalto, brilhando como escamas de uma serpente sob a lua. Cada moeda dessa representa um dia que eu passei vendo minha esposa apodrecer em uma cama de hospital por causa da sua imprudência. Sarah, a enfermeira que você acabou de ver, ela me ajudou a cuidar dela. Ela sabia que você estava bêbado naquela noite, Jim. Ela guardou o seu segredo e agora ela pagou o óbolo por você. Elias deu um passo à frente, a luz da lanterna cegando meus olhos. Eu não quero te matar, Martin. Isso seria fácil demais. Eu quero que você confesse. Quero que você diga para esse seu gravador, para o mundo, que o grande detetive Jim Martin é um assassino, um mentiroso e um covarde. Eu olhei para o gravador na minha mão. O nível do áudio estava no amarelo, captando cada batida no meu coração acelerado. Eu senti o peso daquelas moedas no chão. Elas não eram para o barqueiro, eram o peso da minha própria alma. Eu estava correndo, eu comecei, as lágrimas se misturando à cinza do cigarro. Eu queria sentir o vento, eu não vi o farol dela. Diga! Elias avançou segurando-me pelo colarinho. Eu sou um assassino. Eu havia bebido um pouco e estava correndo demais naquela noite. Confessei. E o som daquelas palavras pareceu ecoar por toda a rodovia deserta. Elias Vence não sorriu. Ele simplesmente esticou a mão e tomou o gravador de mim, com uma calma aterradora. Ele abriu o compartimento, arrancou a fita com a minha confissão e a guardou no bolso de sobretudo. Isso é tudo que eu queria, Martin. O seu distintivo agora é só um pedaço de metal barato. Elias deu as costas para mim. Ele começou a caminhar calmamente em direção à escuridão da estrada, como se eu nem existisse mais. Fiquei ali, parado. O frio de Chicago parecia congelar o sangue nas minhas veias. A imagem da prisão passou pela minha mente. Os corredores de concreto, os homens que eu prendi esperando por mim com facas improvisadas, a desonra, o nome de Jim Martin jogado na lama. Minha mão direita tremeu. Ela desceu até o coldre. Elias! Minha voz saiu como um ganido. Puxei a arma. O metal estava gelado. Apontei para aquelas costas que se afastavam. Meus olhos estavam embaçados pelo suor e pelo pavor. Puxei o gatilho. O estampido quebrou o silêncio da noite como um trovão. O nervosismo traiu meu braço. A bala apenas rasgou o ombro do sobretudo de Elias. Ele parou. Por um segundo, o mundo prendeu a respiração. Então ele se virou. Não havia mais lamento nos olhos dele. Havia apenas uma fúria animal. Elias se lançou contra mim como um trem desgovernado. Caímos no chão. Minha perna esquerda gritou de agonia sob o peso dele. Elias era mais forte, movido por 20 anos de ódio acumulado. Ele montou no meu peito, as mãos apertando meu pescoço. Eu tentava alcançar a arma que havia escorregado para longe, meus dedos arranhando o asfalto frio, encontrando apenas as moedas de 1 centavo espalhadas.
Você é um verme! Um verme! Ele rosnava, apertando cada vez mais. Minha visão começou a escurecer. O som do mundo foi ficando abafado. Minha mão finalmente fechou em algo sólido. Não era a arma. Era uma das pedras de brita da beira da estrada. Com um último esforço, bati com toda a força na têmpora de Elias. Ele desabou para o lado. O silêncio voltou, interrompido apenas pelos meus pulmões implorando por ar. Arrastei-me até ele. Elias estava vivo, mas inconsciente. Recuperei a fita no bolso dele. Eu venci. O segredo estava seguro. Eu poderia simplesmente matá-lo agora e alegar legítima defesa. O herói detetive contra o louco que o atacou. Mas enquanto eu limpava o sangue do rosto, a luz da lua iluminou algo dentro do saco de veludo que Elias carregava. Não eram apenas moedas. No fundo do saco havia uma foto plastificada. Era uma foto do acidente de 1994. Mas não da esposa dele. Era uma foto tirada de um ângulo que a polícia nunca teve. Nela aparecia a minha moto caída e ao lado dela um jovem Jim Martin em pé, segurando uma garrafa de uísque, enquanto olhava para o carro em chamas antes de decidir jogá-la no mato. E atrás da foto, uma frase escrita com a letra de Dudu: meu filho. Papai, por que você está triste nessa foto que o moço me deu na escola? É verdade o que ele me falou? Eu achei que o departamento tinha limpado a cena. Achei que os meus amigos na corregedoria tinham queimado tudo. Mas Elias não confiou na lei. Ele confiou no tempo. Ele sabia que uma foto no tribunal vale um processo. Mas uma foto na mão de uma criança vale uma vida no inferno. O gelo no meu estômago não era mais o frio de Chicago. Elias não queria apenas a minha confissão. Ele já tinha destruído a única coisa que importava para mim. Ele já tinha contado para a pessoa que eu mais amava quem eu realmente era. Olhei para a minha arma no chão. Olhei para Elias. A vitória tinha gosto de cinzas. Eu não era mais o caçador. Eu era a presa que já tinha caído na armadilha há muito tempo. Contos e causos de arrepiar. Gostaram do conto? Então se inscreva no canal, curta o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos e clique no sininho de notificações. Muito obrigado pela companhia, uma boa noite a todos e até o próximo conto.